Jonas capítulo 1, versículo de número 1 diz: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope e encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Capítulo 3 agora, por favor, o versículo de número 1. Jonas capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, todos eles, do maior ao menor, e se vestiram de pano de saco. Vamos orar? Pai Celestial, nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz, e suplicamos que o Teu Espírito esteja aqui nos ajudando nesse sentido, Senhor. Abre o nosso coração para receber a Tua palavra. Alinha, Senhor, a nossa expectativa, a expectativa do Teu coração. E ajuda-me, Senhor, nessa noite, como Teu instrumento, a compartilhar a Tua palavra com o coração dos meus irmãos, com sabedoria, com clareza e com, ó Deus, autoridade. Eu te peço isso em o nome de Jesus, e quem concorda, diga. Amém. Irmãos, a história de Jonas é muito interessante, porque Jonas tem a sua vida caracterizada não por uma obediência imediata à palavra de Deus. Todos os profetas, desde Abraão, que é o primeiro profeta que o texto bíblico menciona, até o último profeta ali no início do Novo Testamento, exceto o livro de Atos que menciona Ágabo, mas João Batista, todos têm a sua vida marcada por uma obediência imediata a uma palavra de Deus. Mas Jonas é um profeta diferente. Ele tem a história dele marcada não por um ato de obediência imediata à palavra de Deus, mas ele tem a história dele marcada exatamente por uma desobediência, por uma resistência em cumprir aquilo que Deus estava colocando no seu coração. E sabe o que é interessante? É que essa resistência no coração de Jonas, que motivou a uma desobediência, não estava alicerçada num problema teológico, num problema de falta de conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Existem muitas pessoas que na sua vida vivem em desobediência a Deus, porque elas têm um problema de falta de conhecimento. Elas não conhecem a palavra, elas não conhecem o Deus da palavra, e por essa razão acabam então tendo razões para desobedecer a Deus em algum aspecto da sua vida. Mas esse não era o problema de Jonas. Se você conhece um pouco da sua história e já leu esse livro, você sabe que Jonas conhecia muito bem quem era o seu Deus e qual era o caráter do seu Deus. Jonas tinha uma compreensão profunda a respeito das obras de Deus, e também tinha uma compreensão profunda a respeito do caráter de Deus. E por que eu digo isso para você? Muito simples. A Bíblia diz que quando Jonas embarcou naquele barco para se distanciar do Senhor, a Bíblia diz que Deus fez soprar um vento forte contra o barco, de sorte que uma tempestade começou a chacoalhar aquele barco, e os marinheiros, aqueles que estavam ali tomando conta daquele navio, começaram a jogar os seus pertences para de alguma forma amenizar os danos da tempestade sobre o barco. A Bíblia diz que Jonas estava no porão dormindo a essa altura, e então ele foi acordado, então ele tomou um canto na polpa do navio, e ali ficou assistindo então os marinheiros se agitando de um lado para o outro, tentando controlar os danos daquela tempestade.
Mas a Bíblia diz que por um momento aqueles homens resolveram jogar sorte, para tentar de alguma forma, por meio da intuição dos deuses, descobrir quem era a causa daquela atrocidade. E a Bíblia diz que, por incrível que pareça, a sorte caiu sobre Jonas. E então os homens se aproximaram dele e perguntaram: Jonas, quem é você? O que está acontecendo? Por que o nosso barco está sendo acometido por essa tempestade? E a Bíblia diz que Jonas se levantou e disse: olha, eu sou Jonas, eu sou um profeta de Deus, e a razão desse barco estar sofrendo o que está sofrendo é muito simples. Deus me deu uma ordem e eu estou aqui desobedecendo a Ele. Por isso, Ele está usando a criação ao seu dispor para me levar a renunciar ao caminho de desobediência e tomar então o caminho de obediência. O Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, está usando a criação a seu favor para me levar a um lugar de obediência. Percebe, irmãos, Jonas sabe muito bem quem ele é, mas ele não sabe apenas quem ele é, ele sabe quem é o seu Deus. Ele diz: eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que existe. E mais do que isso, o texto bíblico diz que Jonas sabe que esse Deus usa a criação ao seu favor para cumprir os seus propósitos. Só que Jonas não sabe apenas, irmãos, a respeito das obras de Deus. Jonas também conhece o caráter de Deus. No final do livro de Jonas, depois de ele ter entrado na cidade e ter pregado então para aquelas pessoas que estavam ali por um dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo moveu o coração daquelas pessoas e elas foram tomadas de arrependimento. E a Bíblia diz que com uma única pregação, em um único dia, mais de 100.000 pessoas vieram aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que Jonas sentou na porta da cidade para assistir aquele mover do Espírito, não com o seu coração entusiasmado, feliz, mas a Bíblia diz que o coração dele estava entristecido, estava intrigado. Ele olhou para tudo aquilo que Deus estava fazendo e ele disse: Deus, eu sabia. Presta atenção, a gente sobe aqui para ministrar a palavra, a gente ora, a gente busca de Deus para que o máximo de pessoas possível sejam tocadas e despedaçadas com a palavra. Jonas não orou, não buscou, pregou a mensagem, 100.000 pessoas, mais de 100.000 se convertem, e o coração dele é tomado de tristeza, de indiferença. Ele olha para aquelas pessoas sendo movidas por arrependimento e ele diz: eu sabia, Deus, sabia que isso ia acontecer, eu sabia que eu ia pregar, e eu sabia que as pessoas iam se converter. Meu irmão, que convicção é essa? Mas ele diz: e eu sabia que isso ia acontecer, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sabia que isso ia acontecer porque o seu coração é um coração bom, porque o Senhor se compadece de todos aqueles que se arrependem e voltam atrás dos seus maus caminhos. Perceba, meu irmão, Jonas não tem um problema teológico, ele não tem falta de conhecimento do caráter de Deus e nem tem falta de conhecimento dos feitos de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e em algum aspecto da sua vida você esteja vivendo em desobediência. Talvez exatamente por isso você não conhece o seu Deus e não conhece os feitos do seu Deus. Ou pior, talvez você tenha uma informação errada, um sofisma, uma meia-verdade. Porque, irmãos, pior do que a falta de conhecimento na vida de uma pessoa é um entendimento errado, é uma verdade distorcida, é algo que eu acredito ser verdadeiro e na verdade se distancia radicalmente da verdade. Se esse é o seu caso, eu tenho uma dica para você, eu tenho um conselho para você. Se a razão da tua desobediência é o teu desconhecimento do caráter de Deus ou dos feitos de Deus, a resposta para você é muito simples: vem fazer carisma, vem estudar a palavra de Deus, vem para o Pocket. Pare de conhecer superficialmente a Bíblia que fala a respeito do seu Deus e conheça profundamente a palavra, porque à medida que você se aprofunda na palavra, você se aprofunda no conhecimento do caráter do seu Deus. Isso é muito simples, irmãos, isso é muito simples. Jonas tinha um problema para desobedecer a Deus, mas esse problema não era a falta de conhecimento de Deus. E eu digo para você que Jonas também não tinha um problema relacional. O problema dele nem era teológico
E o problema dele também nem era relacional. Como assim, pastor? Você consegue perceber? Jonas não tinha um problema de relacionamento com Deus. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ouvir Deus audivelmente como Jonas ouviu. Mas, irmãos, perceba, ainda que o coração de Jonas estivesse resistente em obedecer a Deus, os ouvidos dele estavam abertos para ouvir a sua voz. Ainda que houvesse dentro dele uma resistência em cumprir com aquilo que Deus estava colocando no seu coração, ainda assim, irmãos, Deus encontrou os ouvidos de Jonas abertos para ouvir a sua voz, e mais do que isso, entender claramente aquilo que Deus estava exigindo dele. Alguns de nós aqui talvez estamos vivendo em desobediência em algum aspecto da nossa vida, não porque não conhecemos a Deus, mas porque não entendemos a vontade de Deus. Não entendemos o que é que Deus espera de nós. Não conseguimos entender a sua voz, não conseguimos entender a sua direção, e acabamos então tomando uma decisão precipitada e nos colocando numa zona de risco por uma razão muito simples: nós não temos um relacionamento profundo com Deus. Mas esse não era o caso de Jonas. O livro diz que ele ouviu Deus claramente, não apenas uma vez, mas 3 vezes. Mas sabe o que mais me impressiona? O que mais me impressiona não é o fato de Deus falar e Jonas ouvir. Porque, irmãos, se Deus decidir falar com você nessa noite, não existe nada que possa impedir a voz dele de chacoalhar você, amém? O mais impressionante para mim não é Deus falar e Jonas ouvir, é Jonas falar e Deus ouvir. Porque da mesma forma como os ouvidos de Jonas estavam abertos para ouvir a voz de Deus, os ouvidos de Deus também estavam abertos para ouvir a voz daquele profeta. Irmãos, o relacionamento deles era um relacionamento aberto, em que Deus falava, Jonas ouvia, Jonas respondia, Deus ouvia e respondia, Jonas ouvia e respondia. Meus irmãos, é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo, que Deus quer ter com você. Deus não quer que a minha vida, a sua vida de relacionamento com Ele seja um monólogo, mas que seja um diálogo. E a grande verdade é que muitos de nós dizem: pastor, mas Deus não fala comigo. Meu irmão, Deus fala com você. O problema talvez não esteja na voz de Deus, mas em ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Se o seu problema, talvez o que respalda a sua desobediência, seja um fator relacional, o meu desafio para você, o meu conselho para você é esse: você precisa desenvolver, nós precisamos desenvolver uma vida mais profunda de oração. Nós precisamos gastar tempo ouvindo a voz de Deus. Essa semana, dando aula aqui no Carisma Pocket, me fizeram uma pergunta, falaram assim: pastor, como é que eu posso discernir a voz de Deus? Como é que eu posso aprender a discernir a voz de Deus, a discernir o que o Espírito Santo quer de mim? E muitos de nós ficamos esperando uma fórmula mágica, né? Uma resposta: faça isso, faça aquilo, e você então vai ouvir e discernir a voz de Deus. Mas, irmãos, o que Deus espera de mim e de você é relacionamento. Eu não sei você, mas quando eu casei com a Virgínia, nos primeiros meses, a minha esposa é americana, eu sou brasileiro. Ela foi criada nos Estados Unidos, eu fui criado no Brasil. 2 culturas totalmente diferentes. Será que quando nós entramos no nosso casamento, a gente tinha dificuldade em alguns momentos de comunicar, sim ou não? Quem viveu isso aqui no seu casamento? Levanta sua mão. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Por quê, queridos? Preste atenção. Por quê? Porque você, escute isso, porque você discerne o que o outro está falando a partir das suas próprias expectativas, das suas próprias experiências. Mas à medida em que nós vamos conhecendo o outro, a gente aprende a discernir o que ele fala a partir das suas expectativas, das suas experiências. Meu irmão, quanto mais tempo você gastar em Deus, mais tempo você vai entender o que Ele quer de você. Não existe uma fórmula, querido. É relacionamento, é investir tempo, é gastar tempo com Deus.
Jonas não tinha um problema teológico, Jonas não tinha um problema relacional. O que havia endurecido, meus irmãos, o coração de Jonas a respeito da vontade de Deus para obedecê-lo, era um problema existencial, era um problema que estava na sua vida. E por que eu digo isso? Se você abrir a sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 14, a partir do versículo 25, você vai descobrir uma coisa muito importante sobre esse homem chamado Jonas. E o que é? Você vai descobrir que Jonas fazia parte de um reino que era o reino do norte da nação de Israel. Você deve se lembrar que depois que Salomão assumiu o trono de Israel, o seu sucessor não foi um bom sucessor. Ele trouxe impostos pesados sobre a nação, um jugo pesado sobre a nação, e por causa disso o reino se dividiu. 2 tribos foram para o norte. Esse reino se chamava o reino de Judá, e a capital era Jerusalém. 2 tribos para o sul, reino de Judá, capital Jerusalém. 10 tribos foram para o norte. Essas 10 tribos constituíram o reino de Israel, cuja capital era Samaria. O reino de Israel, irmãos, teve aproximadamente 22 reis. Todos esses reis eram desobedientes a Deus, rebeldes a Deus, não obedeciam a voz de Deus, a vontade de Deus. E por essa razão o texto bíblico diz que Deus sempre levantava uma nação para trazer o seu juízo, para que o povo fosse convertido novamente ao Senhor. E uma das nações que Deus mais usou para trazer o povo de volta ao lugar de obediência foi uma nação chamada Assíria, cuja capital era Nínive. Irmãos, Jonas fazia parte desse reino. E é bem possível que Jonas tenha visto inúmeras vezes os assírios, os ninivitas, destruírem o seu reino, talvez matarem membros da sua família, talvez torturarem amigos que eram próximos a ele. E Jonas sabia, meus irmãos, que caso ele não fosse até Nínive pregar a palavra do Senhor, aquele povo não se arrependeria. E se o povo não se arrependesse, o que aconteceria, irmãos? O juízo de Deus viria sobre aquele povo. Em outras palavras, Jonas via na sua omissão uma oportunidade para se vingar. Jonas via na sua omissão uma oportunidade para ver aquele desejo de vingança e de injustiça ser saciado no seu coração. Se eu não vou, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, o povo não se converte. Não havendo conversão, o juízo vem. E então esse povo vai pagar por tudo aquilo que eles causaram a mim e ao meu povo durante toda a minha vida. Sabe, talvez nessa noite você esteja aqui e existe alguma área da sua vida que você se recusa a obedecer a Deus, não porque você tem falta de conhecimento da vontade de Deus, e nem talvez porque você tenha problema de relacionamento com Deus, mas talvez alguma área da sua vida não está alinhada à vontade de Deus por causa de um problema existencial. Talvez a sua história seja a razão pela qual você vive negociando a obediência a Deus em algum aspecto da sua vida. E sabe o que é interessante? Deus queria tratar com Jonas, Deus queria curar Jonas desse aspecto existencial na sua história. E como é que Deus fez isso? Quando nós temos problemas existenciais que nos impedem de fazer a vontade de Deus, como é que Deus trata com a gente? Deus trata com a gente de uma forma muito simples, irmãos. Deus trata com cada um de nós enviando a nós a sua palavra, porque a palavra é o instrumento pelo qual Deus decide curar o nosso caráter. A palavra é o instrumento por meio do qual Deus decide curar o nosso coração. E nós temos duas posturas que podemos tomar diante da palavra de Deus. A primeira postura que nós podemos tomar quando Deus envia a sua palavra para curar o nosso coração é uma postura de obediência. E escute isso: se você decidir nessa noite se posicionar em obediência a palavra que Deus está trazendo ao seu coração para sarar você, você vai ver Deus agir em favor da sua palavra na sua vida.
Alguém pode dar glória a Deus por isso? Eu vou repetir. Você vai ver Deus agir em favor da palavra dele na sua vida. Deus envia a palavra para sarar o nosso coração, e a gente pode decidir se posicionar em obediência e ver Deus sarando o nosso coração através da sua palavra, curando a nossa vida, amém, queridos? Mas a gente também pode decidir desobedecer a Deus. E se nós nos posicionarmos em desobediência, nós vamos ver Deus agir em favor da sua palavra contra as nossas vidas. Perceba, Deus não muda a postura dele por causa da sua postura. A gente acha assim: se eu obedecer, Deus tem uma postura; se eu desobedecer, Deus tem outra postura. Não, meus irmãos, Deus continua sendo fiel à palavra dele, obedecendo você ou não obedecendo. Mas, irmãos, preste atenção: se nós obedecemos a palavra, nós vamos ver Deus agindo em favor da sua palavra na nossa vida. Mas se nós desobedecemos, aquele vento que poderia ser a favor se a gente estivesse na direção certa, vai parecer contrário. Por quê, queridos? Não porque Deus está indo contra nós, mas nós estamos indo contra a palavra dele. Consegue entender, querido? Consegue entender? Você escolhe como você quer chegar em Nínive. Você escolhe se você quer chegar em Nínive cheirando Calvin Klein, ou se você quer chegar em Nínive cheirando sushi. Deus não muda, meus irmãos. Preste atenção, de uma forma ou de outra, Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. A questão é: como nós vamos nos posicionar diante dessa palavra? Jonas decidiu se posicionar contra a palavra de Deus, e por isso o vento que deveria ser favorável estava soprando contrário. A Bíblia diz que ele é jogado no mar, um peixe o engole, 3 dias depois ele é cuspido na praia de Nínive. E agora, irmãos, a voz de Deus fala com ele mais uma vez: Jonas, ei Jonas, entra na cidade de Nínive e prega a mensagem que eu dei para você pregar. E, irmãos, Jonas entrou e obedeceu, sim ou não? Ele pregou a mensagem, sim ou não? Mas não de todo o coração, queridos. Ainda que ele tenha obedecido externamente, ainda assim o coração dele não estava comprometido com aquilo que Deus estava falando. E por que eu digo isso? Eu digo isso por 2 motivos. Primeiro, a Bíblia diz que Nínive era uma cidade tão grande, 120 mil habitantes, eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas fez em quanto tempo, irmãos? Um único dia. Sabe o que isso mostra? É que ele precisou passar a cidade correndo, para que a mensagem pudesse ter sido feita, sido pregada em apenas um único dia. O que mostra para nós que a eficiência da mensagem não está na capacidade do pregador, mas no fato de Deus ter ordenado que ela tenha sido pregada. Jonas fez isso correndo em apenas um único dia. Mas, irmãos, ainda que ele tenha pregado a mensagem de má vontade, porque ela era a palavra de Deus, Deus usou aquela palavra para quebrar o coração das pessoas. Porque ela era a mensagem de Deus, Deus transformou o coração daquelas pessoas. E a segunda razão é exatamente a maneira como ele se posiciona diante do arrependimento. Irmãos, a Bíblia diz que Jonas sentou, vendo a cidade se converter, e ele começou a reclamar com Deus. Que absurdo! Seria a mesma coisa que nessa noite Deus me desse a graça de, com essa mensagem, ver Orlando inteiro se convertendo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E eu dissesse: Deus, que desgraça, hein? Preferia estar na Disney agora vendo Mickey. Jonas ficou vendo aquelas pessoas se convertendo, irmãos, e ele ficou profundamente insatisfeito. Ele disse: eu sabia que eu ia pregar e esse povo ia converter. Eu sabia que esse povo ia se arrepender, Deus. E a Bíblia diz que a reclamação dele era tão grande com o Senhor, que o Senhor decidiu fechar a boca de Jonas das reclamações dele,
fazendo uma árvore nascer de uma hora para outra. A Bíblia diz que Jonas era careca, o sol estava fustigando a calvície dele, a careca dele. Então Deus fez uma planta nascer e de repente, agora com a sua calvície tapada por aquela planta, a Bíblia diz que Jonas, ele deu uma relaxada, ele parou de reclamar. Mas pouco tempo depois, a Bíblia diz que da mesma forma como Deus fez a planta nascer, Deus enviou um pulgão, um verme. E aquele verme devorou a planta, que da mesma forma que havia nascido, agora também tinha morrido. Irmãos, a Bíblia diz que Jonas virou para Deus e começou a reclamar, dizendo: Deus, o Senhor é muito mau. Deus, o Senhor é um Deus terrível. O Senhor é um Deus cruel. Como é que o Senhor faz uma coisa dessa, Deus? Que absurdo. A planta estava aqui, feliz, viva, e o Senhor mandou esse pulgão terrível para comer a planta. Irmãos, a Bíblia diz que Deus virou para Jonas e falou assim: Jonas, você é um cara muito engraçado, porque você consegue ter misericórdia da planta que ontem não existia e agora não existe mais, mas você não consegue ter misericórdia de uma cidade de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Em outras palavras, irmãos, o que Deus estava dizendo para Jonas é o seguinte: Jonas, se esse povo soubesse e conhecesse o que você sabe e conhece, eles nunca teriam feito aquilo que eles fizeram. Se esse povo soubesse e conhecesse o que você sabe, Jonas, e o que você conhece, esse povo jamais teria feito o que eles fizeram. Sabe, nessa noite, talvez você tenha alguma área da sua vida que você tem vivido em desobediência a Deus, não por um problema teológico. Sabe, se você tem dificuldades de enxergar o seu Deus, o caráter dele, mergulhe na palavra, querido. Invista tempo estudando a palavra. Se o seu problema para desobedecer a Deus é um problema relacional, eu digo para você, invista tempo na sua intimidade com Deus. Mas se nessa noite o seu problema é um problema existencial, eu digo para você, Deus quer curar você nesse lugar essa noite. E sabe como Ele quer fazer isso? Ele quer fazer isso através da palavra dEle. O salmista diz: enviou-nos a sua palavra e nos sarou e nos livrou daquilo que nos era mortal. Deus nos envia a sua palavra para nos curar. Mas nós podemos ter duas posturas diante dessa palavra. A gente pode decidir obedecer a palavra e ver Deus agir em favor da sua palavra nas nossas vidas. Ou nós podemos decidir desobedecer a palavra e ver Deus agir em favor da palavra contra as nossas vidas. Sabe, eu quero dizer para você, Deus é soberano, não importa, Ele vai cumprir a palavra dEle na sua vida. Mas irmãos, Deus não está apenas interessado em fazer aquilo que Ele deseja na sua vida. Ele está mais interessado no seu coração. Ele está mais interessado em tornar você alguém mais parecido com Ele. E por que eu digo isso? Eu digo isso para você porque essa é exatamente a lição que esse livro nos ensina. O autor do livro de Jonas é o próprio Jonas. É como se Jonas estivesse dizendo para mim e para você que um dia ele tinha um problema para desobedecer a Deus, e ele viu Deus tratar esse problema no coração dele, enviando ele exatamente para o lugar aonde ele não queria ir. Irmãos, preste atenção, não era apenas Nínive que precisava de Jonas, Jonas também precisava de Nínive. Não era apenas algo em Nínive que Deus queria tratar, mas era algo em Jonas também que Deus queria tratar. E é ele quem diz: olha, eu tinha o meu coração endurecido pela dor, pelo sofrimento, mas Deus quebrou o meu coração, me enviando para aquele lugar, me fazendo perceber que aquelas pessoas precisavam tanto de misericórdia, como eu também preciso de misericórdia. Você pode ficar de pé no seu lugar nessa noite?
Talvez você esteja aqui e você diz: eu não vou perdoar aquela pessoa, ela não merece. Sabe de uma coisa? Você tem toda a razão, ela não merece, e é por isso que você vai perdoá-la, porque perdão não é pagamento. Perdão a gente não dá para quem merece, porque se a pessoa merecesse seria pagamento, não seria perdão. Perdão a gente dá para quem não merece. Talvez você tenha dificuldades na área de pureza da sua vida, e você diz: eu tenho muitas lutas nessa área, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E você usa o seu passado como uma desculpa para continuar vivendo uma vida suja no presente. Eu digo para você nessa noite: Deus quer curar você. Deus quer sarar você. Ele quer libertar você. Você não precisa ficar sendo refém do seu passado. Você pode ser o protagonista do seu futuro, querido. Você pode ser alguém poderosamente usado por Deus na sua vida, se você decidir simplesmente se colocar no lugar de obediência daquilo que Ele pode fazer na sua história. Feche os seus olhos, por favor.